Olá, boa noite. STF determina a realização de mutirões carcerários e concede prisão domiciliar à mãe de criança de 4 anos. Supremo Tribunal Federal mantém suspensão parcial do concurso público para a Rede Municipal de Ensino de Palmas, no Tocantins. Polícia Federal prende o foragido condenado por desviar R$1 milhão do TRT do Ceará. Médico é condenado por não cumprir jornada de trabalho em hospital público. A Advocacia Geral da União autoriza a contratação de advogados no exterior para atuar em processos de extradição de condenados pelo 8 de janeiro. O que fazer para garantir os direitos trabalhistas quando a pessoa exerce atividade autônoma? E o Tribunal de Justiça do Ceará doa mais de R$500 mil para o programa social Ceará Sem Fome. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de janeiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que suspendeu parcialmente o concurso público para a Rede Municipal de Ensino de Palmas, no Tocantins. Para o ministro Edson Fachin, presidente em exercício da Corte, a Prefeitura não trouxe provas de que a suspensão traria prejuízos ao município. O Tribunal de Justiça de Tocantins atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado e suspendeu as nomeações e as homologações para os cargos de professor do ensino fundamental, supervisor pedagógico, orientador educacional e monitor de educação infantil. O TJ levou em consideração o argumento de que houve falhas nas provas de conhecimentos específicos para os cargos. No pedido de suspensão de liminar apresentado ao Supremo, o município alegou que a paralisação do concurso atrapalharia o planejamento da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2025. Pelas contas da Prefeitura, há a necessidade de convocação imediata de mais de 2.200 profissionais. Na decisão que manteve a suspensão parcial do concurso, o ministro Edson Fachin, presidente em exercício do STF e responsável pelo plantão judiciário da Corte, considerou que o município apenas apontou a impossibilidade de contratar professores em caráter temporário. Mas essa medida já vinha sendo adotada pela Secretaria de Educação. Segundo o ministro, não cabe apenas a alegação genérica e abstrata, sem prova clara e objetiva, de que a sentença questionava ameaça valores protegidos pela Constituição. Foi publicado o edital para o concurso do Ministério Público da União. São 152 vagas para cargos de analista e técnico, além de um cadastro de reserva. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, e vão até 27 de fevereiro. É exigido nível superior para todas as áreas. Tem vagas para médicos, enfermeiros, dentistas, arquitetos, jornalistas e serviço social, por exemplo. O salário para técnico é de R$ 8.500, de analista é de R$ 13.900. As provas devem ser no dia 4 de maio ou em todas as capitais do país. O concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas vai ter validade de 2 anos. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou uma operação contra um esquema de fraude na venda de ingressos para atrações turísticas nas cidades de Gramado e Canela. Repórter Evne Araújo tem mais detalhes da ação realizada pela Polícia Civil do Estado. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Gramado, Canela e em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, além da capital de São Paulo. Foi desencadeada essa operação no âmbito de uma investigação de repressão qualificada a um grupo criminoso bastante organizado e que vinha causando aí grande prejuízo ao trade turístico, né? Especialmente a parques e restaurantes e também aos turistas, né? Trazendo abalo, né? E a credibilidade do nosso setor turístico da região de Gramado de Canela. Durante as buscas foram apreendidos ingressos de parques, máquinas de cartões, celulares, cartões de créditos de terceiros, cheques, armas, veículos e um jet ski. Foram bloqueadas contas correntes de suspeitos para que os valores possam ficar à disposição da Justiça e eventualmente serem utilizados para ressarcimento das vítimas.
Segundo a Polícia Civil, o esquema envolvia motoristas de aplicativos e agentes de turismo não credenciados, que abordavam turistas oferecendo ingressos a preços atrativos. Os ingressos, no entanto, eram adquiridos de forma fraudulenta, causando prejuízos tanto aos turistas quanto aos estabelecimentos turísticos da região. Os pagamentos eram frequentemente realizados via Pix para as contas de terceiros, configurando a fraude. A intenção da Polícia Civil, a partir de agora, é fazer uma operação permanente nesse sentido, que a gente possa avançar nas nossas investigações, podendo, inclusive, identificar novos criminosos. O Ministério Público de São Paulo deu prazo de 30 dias úteis para que a Meta, empresa responsável por Instagram, Facebook e WhatsApp, confirme se as novas regras de checagem de fatos divulgadas para os Estados Unidos também serão aplicadas no Brasil. O repórter Bruno Silveira tem os detalhes. Os procuradores querem que a empresa detalhe e explique as medidas caso sejam aplicadas no país. O documento do MPF enviado à Meta também pede que seja informado quando ocorrerá o rompimento com as agências de checagem de notícias. Entre os pedidos de esclarecimento do Ministério Público estão quantas agências deixarão de atuar, como serão as classificações para violações praticadas nas redes sociais, como Instagram e Facebook, e quais restrições em temas humanitários serão eliminadas. Caso algumas dessas novas medidas anunciadas funcionem contra a legislação brasileira, o MPF vai avaliar como a Meta vai atuar no país. O Superior Tribunal de Justiça manteve o impedimento a uma empresa que procurava atuar no mercado de apostas. Os detalhes com Marina Campos. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou um pedido de liminar feito por uma empresa que buscava ser incluída na lista de operadores habilitados a explorar apostas de cota fixa no Brasil. Segundo a empresa, o pedido de autorização apresentado ao Ministério da Fazenda foi arquivado devido à falta de pagamento do valor de outorga, fixado em 30 milhões de reais. O valor está previsto na lei que regula as apostas de cota fixa, mas para a empresa essa exigência não seria minimamente razoável e violaria o direito de explorar a atividade empresarial. Ao analisar o caso, o ministro Herman Benjamin observou que não foram incluídas algumas provas essenciais à petição inicial, como o comprovante de apresentação do requerimento ao Ministério da Fazenda. Segundo ele, a ausência dos documentos prejudica a análise da competência do STJ para julgar o caso, porque não se sabe se o arquivamento foi determinado pelo próprio ministro da Fazenda. O presidente do STJ pontuou ainda que a situação gera incertezas sobre o prazo decadencial para questionar a decisão, porque o ato impugnado não seria omissivo, mas comissivo, o que exige comprovação da data de arquivamento do pedido. Por isso, definiu que a empresa deve permanecer impedida de atuar no mercado nacional de apostas. No próximo bloco, Polícia Federal prende o foragido condenado por desviar R$1 milhão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. E no Rio Grande do Sul, polícia investiga fake news nas eleições de 2024 em Santa Maria. Nós voltamos já. Em Cuiabá, a Justiça e representantes do Executivo e Legislativo visitaram o hospital público para ver as condições da estrutura e do atendimento infantil. Reportagem de Eli Cristina Azevedo. A juíza Gleide Bispo Santos, da Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, acompanhada de deputados estaduais e do prefeito Abílio Brunini, visitou o antigo pronto-socorro municipal da capital. Conforme a magistrada, o judiciário busca unir os poderes para a garantia do direito à saúde de crianças e adolescentes. Essa ala, ela não vem sofrendo a manutenção necessária, então é necessário que se faça uma manutenção para o atendimento melhor das crianças
crianças, né, e dos profissionais que trabalham ali. Nós temos também aqui uma sugestão da Vara da Infância, de alguns médicos, para a implantação de um PA, pronto atendimento infantil, aqui na parte de baixo do pronto-socorro. Na época, o governador Mauro Mendes, na época da intervenção da saúde no município, ele achou a ideia muito boa e deu início à obra. Porém, a obra foi paralisada depois que saímos aí da intervenção. Então, a proposta é exatamente essa, trazer os deputados, o prefeito e juntos pensarmos e discutirmos soluções para a infância e juventude. A proposta dela visa, inclusive, a economicidade dos cofres públicos. Só para você ter ideia, aqui nós identificamos 2 leitos de UTIs que estão desabilitados por falta de manutenção. 2 leitos desabilitados não é só 2 crianças ou 2 pessoas que deixam de ter o atendimento, mas é a judicialização nos forçando a gastar esses recursos que a gente poderia aplicar no próprio município, tendo que aplicar em pagamento judicializado. E a Assembleia, então, fazer uma devolução para o município de Cuiabá e o município de Cuiabá fazer e executar a reforma. O Ministério Público também é um parceiro, o Ministério Público vai colocar no TAC, esse TAC que está vigente ainda desde o período da intervenção, para facilitar o recebimento do recurso e ser menos burocrático para a gente poder fazer o quanto antes. A Justiça do Distrito Federal manteve uma condenação e determinou o pagamento de indenização e pensão vitalícia à família de uma criança vítima de erro médico em um hospital da rede pública. A criança sofreu danos irreversíveis. Confira a decisão com o repórter Bruno Silveira. A 7ª Turma Cível do TJDFT manteve, por unanimidade, a condenação para que o governo do Distrito Federal pague as devidas indenizações à família e à criança, que sofreu sequelas neurológicas irreversíveis durante o parto. A alegação da família é que uma falha de atendimento dentro da rede pública de saúde resultou no erro médico. Um laudo pericial concluiu que a falta de exames específicos e a condução do início do parto foram determinantes para o quadro clínico irreversível da criança. O governo do Distrito Federal argumentou na Justiça que não houve falha no serviço de saúde pública e questionou a fixação dos valores por danos morais, pedindo uma redução. Mas no entendimento do TJDFT, a responsabilização do Estado é objetiva e não exige comprovação de culpa, apenas a demonstração do dano e da relação entre a condução da equipe médica e o resultado das sequelas. O GDF terá de pagar R$60 mil à criança, além de R$50 mil a cada genitor. A decisão do Tribunal de Justiça também manteve o pagamento de uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos a partir da data em que ocorreu o dano. Polícia investiga fake news nas eleições de 2024 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Operação investiga crimes contra o sistema financeiro nacional no Rio de Janeiro. Preso foragido condenado por desviar R$1 milhão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Vamos conferir. A Polícia Federal prendeu Hernando Veras Leitão, de 57 anos, condenado pelo desvio de mais de R$1 milhão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em Crateús, no Ceará. A captura foi após a inteligência localizar o homem enquanto ele se deslocava com familiares depois de um almoço na área turística de Fortaleza. Ele estava foragido da Justiça e foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Uma operação da Polícia Federal para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional por meio de contratos irregulares no ramo de seguros automotivo indicou que os investigados ofereciam contratos sem a devida autorização, cobrando preços baixos, mas sem prestar os serviços no caso de algum sinistro. Na ação, os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão em Rio das Ostras e Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Os investigados vão responder pelo crime de operar instituição financeira sem a devida autorização, com pena de 4 anos de prisão. Com o objetivo de reprimir fake news nas eleições de 2024 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem supostamente envolvido com os fatos. De acordo com a investigação, houve a produção e divulgação de um vídeo com informações falsas e caluniosas durante a campanha eleitoral do ano passado. A busca foi para identificar quem teria produzido e divulgado o vídeo, além de outros envolvidos. A investigação apura, além da prática de fake news eleitoral, os crimes de calúnia eleitoral e usurpação de função pública. As penas chegam a 5 anos de prisão.
Hoje, na retrospectiva das principais decisões do STF, vamos mostrar que o plenário derrubou normas que davam autonomia financeira e administrativa aos Ministérios Públicos de Contas do Pará. Repórter Marta Ferreira acompanhou. O questionamento foi feito pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Um dos argumentos é de que o Supremo já possui entendimento no sentido de que os órgãos do Ministério Público que atuam perante os tribunais de contas não dispõem de autonomia administrativa e financeira. Já para o governo do estado do Pará, a Constituição não proíbe a autonomia administrativa e financeira dos Ministérios Públicos de Contas, o que daria margem para que os estados editassem normas sobre o tema. E a legislação paraense prevê essa autonomia há 70 anos. O caso era julgado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a questão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O relator é o presidente e ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, por entender que, embora a independência funcional seja assegurada pela Constituição, as garantias institucionais do Ministério Público tradicional não se aplicam ao Ministério Público de Contas. A autonomia administrativa e financeira não foi estendida a esse órgão. Nesse cenário, e tendo em vista a exigência de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, como preconiza o Código de Processo Civil no artigo 926, a mesma linha de posicionamento deve ser aplicada às legislações que regem o Ministério Público de Contas do Estado e dos municípios do Estado do Pará, concedendo-lhes indevidamente autonomia administrativa e orçamentária. O ministro André Mendonça, autor do pedido de destaque, votou na sequência e abriu divergência. Agora, esses membros terão suas garantias funcionais de independência, mas esse dispositivo ele não consegue ir além para garantir as reservas de independência da própria instituição financeira e administrativa. Portanto, entendo que essa é a primeira vez que nós nos deparamos com uma discussão dessa natureza. Ora, se ele não garante, o artigo 130, como de fato não garante, que haja a independência administrativa e financeira da instituição, a pergunta que eu faço na sequência, ele impede? Eu entendo que não. Da leitura do dispositivo, eu não entendo que haja esse impedimento, esse impeditivo. O plenário, por maioria, julgou parcialmente inconstitucionais os dispositivos questionados. Os ministros mantiveram a autonomia funcional, mas declararam a inconstitucionalidade da autonomia financeira e orçamentária. Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das expressões, abro aspas, independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, fecho aspas, do artigo 2º da Lei Complementar 9 de 92 e, abro aspas, independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, fecho aspas, do artigo 2º da Lei Complementar 86 de 2013, ambas do Estado do Pará. Julgo improcedente o pedido quanto à expressão, aspas, independência funcional, fecho aspas, contida no artigo 2º da Lei Complementar 86 de 2013. Propõe-se a fixação da seguinte tese de julgamento, abro aspas, é inconstitucional, por violação aos artigos 130 e 75 da Constituição Federal de 88, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, vírgula, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função. Daqui a pouco, médico de hospital público é condenado por não cumprir a jornada de trabalho. O ministro Gilmar Mendes do Supremo determina que o Conselho Nacional de Justiça faça mutirões carcerários.
O Ministério Público do Trabalho em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, conseguiu uma liminar na Justiça para obrigar o município de Gramado a adotar medidas de segurança na pedreira municipal do bairro de Várzea Grande. A decisão determina o fornecimento aos empregados de equipamentos de proteção individual compatíveis com ambientes que têm alta probabilidade de possuir sílica na poeira. A inalação de substância causa a silicose, uma doença respiratória incurável. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho após constatação de irregularidade pelo Ministério do Trabalho e descumprimento do cronograma assumido por Gramado em agosto de 2021. O município deve pagar multas caso a situação não seja resolvida. O médico da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi condenado por não cumprir a jornada de trabalho no hospital universitário. O servidor teria registrado a frequência por 19 meses, mas sem permanecer no local. As informações com o repórter Pablo Lemos. O servidor médico da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, respondeu por improbidade administrativa, devido a ausências injustificadas do local de trabalho. Segundo a investigação, entre setembro de 2014 e abril de 2015 e todo o ano de 2016, ele registrou o expediente no sistema eletrônico, mas não permaneceu na universidade para desempenhar as funções nesse período. Ele teria ficado ausente na maioria das vezes logo após a entrada e retornado apenas para registrar a saída. Para a Justiça Federal do Estado, as provas demonstram que o servidor burlou o controle de ponto eletrônico, a fim de camuflar a ausência e obter vantagem indevida. O objetivo dele, de acordo com a investigação, seria conseguir rendimentos integrais nos períodos em que não se encontrava em pleno exercício da função pública, retirando-se maliciosamente do setor para satisfazer interesses particulares. O servidor vai ter que ressarcir o dano causado ao órgão público e pagar multa equivalente à vantagem indevida que ele recebeu. Os valores devem ser destinados à Universidade Federal de Santa Maria. O médico também está proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo de 10 anos, mas ainda pode recorrer da decisão. Ele foi demitido após apuração administrativa. O ministro Gilmar Mendes do Supremo determinou que o Conselho Nacional de Justiça faça mutirões carcerários. Ele quer garantir o cumprimento de um entendimento da segunda turma do tribunal que foi aplicado por ele em uma decisão. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O caso da mãe de uma criança de 4 anos que foi presa pelo tráfico de 5 gramas de crack veio parar na Suprema Corte. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, decidiu substituir a prisão preventiva pela domiciliar porque a quantidade de droga encontrada com a mulher era muito pequena. O ministro seguiu o entendimento da segunda turma do STF, firmado num outro processo. O colegiado determinou em todo o país o benefício da prisão domiciliar às mães com filhos menores de 12 anos. Isso para garantir a proteção à criança que é dependente da mãe. O relator ainda tomou uma outra medida. Ele determinou que o Conselho Nacional de Justiça faça mutirões carcerários para verificar a situação de cada presa no país. Gilmar Mendes argumentou que muitos juízes de primeira instância resistem em cumprir a decisão do Supremo sobre a prisão em regime domiciliar. Segundo o ministro, o objetivo da medida proposta é a revisão das prisões, a apuração das circunstâncias de encarceramento e a promoção de ações de cidadania e de iniciativas para a ressocialização dessas mulheres. No próximo bloco, vamos falar sobre o acesso à justiça, uma garantia prevista na Constituição. STJ nega prisão domiciliar a um detido em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional. Voltamos já. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, negou prisão domiciliar a um homem detido em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional. Os detalhes com o repórter Jafer Araújo. O suspeito foi alvo da Operação Terra Fértil, que buscava desarticular
uma organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o esquema teria movimentado ilegalmente mais de 5 bilhões de reais ao longo de 5 anos. Contra a prisão preventiva do investigado, foi apresentado habeas corpus pedindo que a medida fosse cumprida em regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A defesa alegou razões humanitárias, pois o homem estaria sofrendo de um quadro de hérnia discal e seria o responsável pelos cuidados da própria mãe, que tem 75 anos de idade e depressão profunda, além de exercer o papel de pai afetivo da enteada dele. O pedido foi levado primeiro ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6, que indeferiu a liminar sob o fundamento de risco à ordem pública e à instrução processual, bem como o fato de que o suspeito vem recebendo acompanhamento médico. No novo pedido ao STJ, a defesa reforçou as alegações apresentadas, mas o ministro-presidente, Herman Benjamin, concluiu que ainda não é possível ao STJ examinar o caso, pois o TRF6 analisou apenas o pedido liminar, estando pendente o julgamento do mérito do HC na Corte Regional. Você já pensou em mudar de carreira? Mas por onde e como começar? Um juiz do trabalho de Goiás, por exemplo, deu uma guinada. Antes de atuar em um tribunal, ele era da área de exatas. Vamos acompanhar com Marina Fernandes. Eu hoje me sinto assim muito feliz de ter algum dia ter tido a oportunidade, né, de ter contato com algo que me despertou e que me moveu a mudar de áreas, mudar totalmente de profissão. Na época, o início, isso aos 27 anos, mas agora aos 44 que eu consegui chegar numa posição que eu idealizei, sonhei e era um sonho mesmo, não imaginava que aquilo poderia acontecer de verdade. Foi com essa alegria e brilho nos olhos que o juiz José Cabral nos contou sobre sua trajetória profissional. Graduado em Ciência da Computação, mestre em Engenharia Elétrica, ele foi pesquisador e professor universitário. E exatamente nessa época, algo aconteceu que o fez se movimentar em busca de novos ares. Eu iniciei minha formação profissional e acadêmica fazendo o curso de Ciência da Computação, né? Gostei bastante do curso, formei, fiz mestrado na área de Engenharia Elétrica e trabalhando com computação também, com pesquisa. E depois de formado era professor universitário dos cursos de Ciência da Computação e Administração e trabalhava como pesquisador da universidade. Os pesquisadores muitas vezes não têm uma segurança, estão ligados a um projeto anual ou de 2 anos e terminado esse período não se sabe se novos projetos virão, se o governo vai abrir programas para isso. Então, na época, eu já estava com 27 anos e senti uma certa insegurança nessa situação, que eu acho que é semelhante ao trabalhador mesmo, né? Que, como não seja seletista ou não seletista, é natural que sinta uma certa insegurança, né? Em busca da tão sonhada estabilidade, ele entrou no mundo dos concursos e, em 2013, passou a trabalhar no gabinete de um desembargador do TRT de São Paulo, quando se apaixonou pelo direito do trabalho, desejando um dia se tornar juiz. Em 2015, se formou no curso de Direito e se preparou para a carreira de juiz do trabalho por 5 anos. A mudança de carreira, algo buscado por milhões de brasileiros, foi concretizada com sucesso total. De acordo com o estudo do LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, 75% dos profissionais brasileiros pesquisados pensaram em mudar de emprego em 2024. Os principais motivadores para os profissionais estarem considerando a mudança são a necessidade de salários mais altos, o desejo de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e a confiança em suas habilidades. Para a terapeuta Miriam Moraes, independente do motivo que faz o profissional pensar ou trilhar o caminho da mudança, é necessário ter um certo cuidado para que a chance de sucesso seja aumentada. Eu tenho que ter em mente que isso é um processo. Eu não consigo fazê-lo do dia para a noite. Então, tem os aspectos financeiros, os aspectos familiares. Existe uma coisa que é muito importante, que a gente fala muito dentro do consultório, que é o apoio familiar.
e a consciência das relações. Outro aspecto interessante apontado pela psicoterapeuta gira em torno do momento de fazer a mudança. Miriam, que também é gerontóloga, profissional que estuda os processos psíquicos das pessoas da terceira idade, afirma que o movimento da mudança tem acontecido muito, mesmo quando o profissional tem bastante tempo de carreira. Nós tínhamos uma expectativa de vida, né, no Brasil principalmente, e ou fora, de 60 anos. Mas 60 anos, há alguns anos atrás, a pessoa já estava aposentada, já estava parando a sua vida profissional. E hoje em dia não. Muito ao contrário disso. A pessoa, quando ela está próxima de uma aposentadoria, ela começa a se permitir, ela olha e fala assim, peraí, parar não é uma opção. Por quê? Porque parar vai trazer aquela estagnação, aquela coisa da falta de ação e do sentir-se útil para a sociedade e para si. Então, agora eu posso escolher. Então, a gente começa a ver que essas pessoas, elas fazem uma transição de carreira, e aí, como eu falei anteriormente, né, de uma forma bastante equilibrada e pensada, mas para algo que elas realmente gostam de fazer. E para quem está nesse caminho ou planejando uma mudança de carreira, dicas de especialistas são sempre bem-vindas. O planejamento é fundamental e essencial. Eu não posso, como nós falamos, né, simplesmente abandonar o que eu estou fazendo hoje porque eu resolvi que eu quero mudar e quero fazer outra coisa. O planejamento eu vou ver em quanto tempo e o que é necessário eu fazer, ainda exercendo a minha profissão, para que eu possa fazer essa transição. Outra coisa, para que esse planejamento funcione, e é essencial, é o autoconhecimento. É a compreensão do porquê eu estou fazendo isso. Ter essa perspectiva das minhas dificuldades, que aí eu falo do medo, né? Não serão paralisantes, mas serão para um crescimento. O acesso à justiça é uma garantia prevista na lei máxima do nosso país, a Constituição. Foi com base nesse conceito que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma declaração é suficiente para ter direito à gratuidade de justiça. Basta o documento atestar que a pessoa não tem condições de pagar os custos para entrar com uma ação trabalhista. Isso se não for apresentadas provas do contrário. A tese definida pelos ministros do TST vai ser aplicada a toda a Justiça do Trabalho. A Constituição de 1988 assegura a todas as pessoas o direito de acesso à justiça, independentemente da situação financeira. Ou seja, nenhum brasileiro ou brasileira pode ser impedido de reivindicar direitos no judiciário por falta de recursos. A estudante de Direito Selma Francisca dos Santos é um exemplo de alguém que precisou recorrer à justiça gratuita. Para ela, sem essa garantia legal, seria necessário comprometer parte do orçamento familiar, que não é suficiente para pagar as custas de um processo. Eu acho que é um benefício muito bom, né? Porque ter acesso à justiça, de certa forma, é caro. Então, assim, é de fato um serviço essencial. Com a reforma trabalhista de 2017, o benefício da justiça gratuita ficou restrito a pessoas que recebem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência Social, ou a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. O teto definido para a gratuidade é equivalente a R$ 3.100. O juiz do trabalho, Danilo Gaspar, autor de pesquisas acadêmicas sobre o assunto, explica os desafios enfrentados com a transição. Essa transição foi uma transição realmente desafiadora, porque em um dos pontos, que é a perspectiva que envolve o critério objetivo, que é o valor do salário, a gente não teve maiores repercussões. Simplesmente se alterou o critério do valor do salário, que antes da reforma trabalhista era até 2 salários mínimos. Com a grande quantidade de processos trabalhistas envolvendo a gratuidade de justiça, o assunto foi parar no Tribunal Pleno do TST, como incidente de recurso repetitivo. Na última sessão do Pleno de 2024, realizada em 16 de dezembro, por maioria de votos, foi fixada a tese de que o juiz deve conceder automaticamente o benefício da justiça gratuita a quem ganha até 40% do teto do INSS, caso isso esteja comprovado nos autos. O
pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado nos termos da Lei 7.115 de 83, sob as penas do artigo 299 do Código Penal. A tese define ainda que cabe à parte contrária provar que o trabalhador pode arcar com as custas. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá a vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo após o incidente. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. O réu também não pode simplesmente impugnar sem provas. Porque se o trabalhador juntou uma declaração de pobreza essa, que é presumidamente verdadeira conforme previsão legal, o réu precisa juntar no processo provas que venham a infirmar o conteúdo dessa declaração, ou seja, provas que venham contrariar o conteúdo dessa declaração. E essa responsabilidade, esse ônus é de fato do réu. O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno passa a valer, a partir de agora, para todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça Trabalhista. No Vale do Mucuri, em Minas Gerais, a aldeia Escola Floresta dos Machacali preserva a cultura de seu povo. E a Justiça Federal é parceira da comunidade, levando direitos e oportunidades aos indígenas. Veja na reportagem de Vera Carpes. Em meio à vegetação no Vale do Mucuri, a aldeia Escola Floresta se destaca como um espaço de aprendizado e resistência. Aqui, 87 famílias do povo Machacali vivem e cultivam sua cultura, sua língua e sua espiritualidade. Com a presença da Justiça Federal, o sonho de um futuro mais justo e de cura para a terra ganha força nesta comunidade. Nossa equipe de reportagem é recebida com a dança do papagaio. A comitiva do TRF-6 é recebida pelos líderes da aldeia, Ismael e sua esposa, a professora Sueli Machacali. Na aldeia escola, o ensino é feito primeiro na língua Machacali. Crianças e jovens aprendem até os 15 anos em seu idioma materno. Tem a pessoa que faz a tradução do português, porque a preocupação de nós, né, manter nossa língua e nossa cultura também viva, né? Atualmente as aulas são na floresta. O povo Machacali reivindica do governo de Minas Gerais a construção de uma escola. Para o povo Machacali, a terra e a floresta não são apenas lugares de moradia, mas espaços sagrados. Com o rio doente, a terra seca e sem floresta, a tribo não consegue mais produzir o artesanato que lhes garante a sobrevivência, nem as plantas medicinais que promovem a cura do corpo e da alma. O rio todo santo que passando aqui está morto, né? Morto, né? Não dá para banhar, não dá para pescar. E aí o nosso sonho também, né? Recuperar o rio. As práticas de cura e espiritualidades dos Machacali mantêm viva a ligação com a natureza, em um exemplo de equilíbrio e respeito ao ambiente, conforme explica o servidor da Justiça Federal que defende tese de doutorado sobre o tema. A religião deles, na verdade, é o ritual que eles fazem. Eles têm vários rituais. Eles têm, né, um lugar, né, um poste, está ali à frente, é chamado, né, pau da religião, é onde os espíritos eles descem. E toda a vida Machacali, foi isso que me chamou a atenção, ela é em torno dos espíritos. O espírito, ele está em tudo, ali no cachorro, na mata, então o espírito ele está em todo lugar.
A primeira visita da Justiça Federal à comunidade Machacali trouxe avanços significativos em direitos e oportunidades. Desde 2021, foram concedidos benefícios sociais, incluindo aposentadorias, pensões por morte e auxílio-doença. A vida do povo Machacali mudou com a chegada da Justiça Federal em 2021 com o Juizado Especial Federal itinerante, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, como a ampliação do território indígena e a preservação da língua e da cultura deste povo. Se a saúde e a qualidade de vida melhoraram, infelizmente a doença do preconceito, esta é mais difícil de curar. Quando a gente vê o Machacali lá em Teoflotone sofrendo preconceito, não podendo entrar numa loja para poder fazer uma compra, a gente também sente, não é a mesma dor que você sente, porque você sente uma dor maior, mas a gente também fica muito triste. Porque eles são as pessoas que querem proteger a terra, eles são os verdadeiros donos da terra. O presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região expressou admiração pelo modo de vida comunitário da população indígena Machacali. Eu estou aqui como um aprendiz, alguém que chegou, se encantou, vamos dizer assim, com esse modo de vida de vocês, que é um modo de vida, que é um modo diferente da cidade, né? Que todo mundo, nós lá nas cidades, a gente não tem essa noção de povo, né? É cada um por si. O meu povo é minha família, não é isso? Nós da cidade temos isso. Não é isso? Meu povo é minha família, é meu filho. Vocês têm uma noção de comunidade muito maior. Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça do Ceará doa mais de R$500 mil para o programa social Ceará Sem Fome. E você vai saber o que fazer para garantir os direitos trabalhistas quando a pessoa é autônoma. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que houve tortura em uma abordagem de policiais militares em São Paulo e absolveu o réu acusado de tráfico de drogas. Os detalhes com Jéssica Castro. O colegiado julgou o caso de um homem que foi condenado por tráfico de drogas, mas os ministros observaram que houve tortura durante a abordagem policial, e isso torna as provas obtidas ilegais. As imagens das câmeras corporais utilizadas pelos agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo comprovaram as agressões, que foram confirmadas também por laudo de corpo de delito, e ficou provado ainda que não houve resistência durante a abordagem. De acordo com a denúncia, o homem teria corrido para uma área de mata ao avistar a viatura policial e, ao ser abordado no local, teria admitido a prática de tráfico e indicado onde estava uma sacola com drogas. Ele foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, com base nas provas apresentadas pela acusação. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por entender que havia fundada suspeita de que o réu carregava objetos indicativos de prática criminosa e por não reconhecer violência excessiva na ação policial. A defesa recorreu ao STJ e sustentou que os policiais tentaram impedir a captura de imagens durante diversos momentos, mas que não conseguiram evitar totalmente o registro das câmeras. Apontou ainda que as mídias encaminhadas pela Polícia Militar não tinham áudio, a não ser a parte com a confissão do suspeito após as agressões. A partir da descrição das imagens, o ministro Ribeiro Dantas, que foi o relator do habeas corpus, confirmou que o réu foi encontrado na mata e não ofereceu resistência à abordagem. O ministro ressaltou que o Brasil adota diretrizes estabelecidas por pactos e convenções em defesa dos direitos humanos que rejeitam a prática de tortura e a adoção de penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Todos os ministros do colegiado seguiram o voto do relator e reverteram a condenação. A Advocacia-Geral da União se prepara para atuar na extradição de condenados pelo 8 de janeiro. Foi autorizada a contratação de advogados no exterior para dar andamento aos processos.
A autorização cumpre decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes determinou a adoção de providências para a efetivação da extradição requerida em 64 ações penais decorrentes do inquérito que investiga os ataques de 8 de janeiro. Essa contratação é necessária para cumprir os requisitos de habilitação profissional exigidos por outros países. Nesse caso, os advogados privados atuam sob orientação dos advogados da União. A AGU também vai pedir ao STF informações atualizadas sobre as jurisdições dos países que receberão os pedidos de extradição. A Advocacia Geral da União vai trabalhar junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele é o responsável por encaminhar o pedido ao país onde está o condenado, por via diplomática ou por meio de autoridades centrais. Em outubro do ano passado, Moraes determinou a extradição de 63 brasileiros foragidos na Argentina. A medida também inclui o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. 2 anos após os ataques golpistas de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal já condenou 371 pessoas das mais de 2.000 investigadas por participar dos atentados aos prédios dos 3 poderes. Além disso, outras 527 admitiram a prática de crimes menos graves e fizeram acordo com o Ministério Público Federal, totalizando 898 envolvidos responsabilizados até o momento. O que fazer para garantir os direitos trabalhistas quando a pessoa é autônoma? A reportagem de Jéssica Teles, do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, esclarece. Acompanhe. A dica da dona Nilda, que tem mais de 15 anos de experiência como diarista e se classifica como autônoma, é clara e valiosa. Então, por isso que muitas das pessoas que trabalham nessa área de autônoma, né, não pagam o INSS e arrepende depois. Eu aconselharia todo mundo a pagar, a contribuir. A contribuição ao INSS garante o acesso a vários benefícios sociais que não estão disponíveis sem esse pagamento. Ao contribuir, você passa a ter direito a vantagens como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte para seus dependentes. As carências para cada benefício que a gente tem. Os benefícios por incapacidade, a carência é de 12 meses. A exclusão para a exigência dessa carência seria doenças ocupacionais ou acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho. Então, é excluído. Basta que você faça uma única contribuição e você tenha ali algum evento desse, para um acidente, uma doença ocupacional, você está assegurado pela Previdência Social, que é da mesma forma também que o CLT. O CLT também tem essas regras. Sulene é manicure e desde o início da sua carreira foi orientada a abrir um MEI, microempreendedor individual, e a realizar o pagamento de suas contribuições. Eu fico até falando que eu quero ir lá ver se eu aumento, porque eu fiz sobre um salário mínimo, né? Aí quando a gente vê a importância que a gente sabe que precisa, uma hora vai precisar. E aí é uma segurança para a gente, né? Eu quero até ver se eu vou aumentar para 2. Porque é bom, serve futuramente, né? Aposentadoria também. A advogada Marli alerta sobre as medidas que devem ser tomadas em casos de transição de carreira. Hoje, quando você for mudar de CLT para ser contribuinte individual, precisa-se de uma orientação de um especialista, porque senão você acaba tirando de você um direito que você já tinha. Às vezes a sua contribuição era no teto e você vai lá e faz uma contribuição de um salário mínimo. Então, isso abaixa muito o valor do seu salário de benefício, porque tudo é computado. Nós temos um período de base de cálculo que vai de julho de 94 até um mês antes da efetiva aposentadoria da pessoa. Então, se você tiver umas contribuições de um salário mínimo, automaticamente você vai reduzir o valor do seu salário de benefício. O Tribunal de Justiça do Ceará doou mais de R$500 mil para o programa social Ceará Sem Fome. O valor vem de várias comarcas do estado e é repassado para ajudar a população em situação de insegurança alimentar. Flávia Barenga.
Em setembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça autorizou o Tribunal de Justiça do Estado a repassar os recursos arrecadados em prestações pecuniárias ao programa Ceará Sem Fome. São valores de multas pagas por condenados em casos de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça. Na prática, o dinheiro pago por eles vai para a sociedade como forma de compensação. O valor é doado pelas unidades com competência criminal e já soma mais de R$540 mil. Outros benefícios legais recebidos pelos juizados também podem ser destinados ao programa. As comarcas que mais fizeram repasses são as de Sobral e Tinguá, R$350 mil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.